Rodrigo Moreno, eu trabalho com tecnologia e publicidade há cerca de uns 15 anos. Eu comecei, na verdade, trabalhando no mercado financeiro, mas logo vi que aquilo não era exatamente para mim. Então hoje eu toco 2 projetos simultaneamente, na verdade 3 agora. O Área H, que é um site de lifestyle masculino, e a gente lançou há 6 anos. A Market Up, que é um sistema de gestão voltado para pequenas empresas. E agora o bebê mais novo dessa brincadeira é um e-commerce de produtos masculinos chamado Homem Z. Para ser muito honesto, ele surgiu um pouco sem querer. Na verdade, em 2011, eu tinha acabado de sair de uma operação, eu era proprietário, junto com outros sócios, de um site chamado Guia da Semana, que era um guia de programação e lazer em várias cidades do Brasil. A gente vendeu para um outro grande grupo de comunicação e estávamos nós 3 lá, os 3 sócios, andando pela Paulista, que a gente sempre teve escritório naquela região, pensando e discutindo algumas possibilidades de negócio para fazer. E aí foi passando numa daquelas bancas de jornal que eu acho... Eu gosto muito assim dessa coisa meio retrô, antiga e tal, que me chamou a minha atenção o quanto eu vi de revista masculina quase que surgindo do dia pra noite. Eu tenho quase 40 anos e basicamente eu me acostumei a ver 2 grandes revistas masculinas, a Playboy e a VIP. Era isso que tinha para o homem consumir como conteúdo. E naquele momento, lá no comecinho de 2011, eu me deparei com várias outras publicações, tanto chegando no Brasil, a JQ é um exemplo, como sendo lançadas por publishers brasileiros. E aí quando a gente, estávamos os 3 ali, a gente passou e viu esse monte de revista masculina, a gente falou assim, será que tem alguém fazendo isso na internet, que é a nossa praia? Quando a gente foi pesquisar um pouquinho mais a fundo, naquele momento não tinha efetivamente nenhum grande território, nenhuma grande empresa, nenhum grande site que se apropriasse dessa questão de falar um pouco de estilo de vida para o homem. E aí, nesse sentido, foi que surgiu o Área H. Vou te falar que foi um dos grandes desafios do Área H como produto, né? Na verdade, quando a gente olhava para o que tinha na época, ou o que a gente estava mais acostumado, que era a VIP Playboy, a visão que esses publishers tinham do público masculino era que os homens só gostavam de mulher pelada, cerveja e futebol. A gente gosta disso, pertencendo ao gênero masculino que gosta de muitas outras coisas. A gente quer saber das novas tecnologias, a gente quer saber se vestir bem, saber como tratar uma mulher ou como se relacionar em determinada ocasião, como se portar numa entrevista de emprego. Conteúdos super diversos que nós sentíamos carência assim de consumir. Então a ideia do Área H, ela teve a sua semente olhando para o VIP e Playboy, mas quando a gente também olhou um pouquinho no mercado internacional, a gente via que já existiam publishers que falavam como a gente fala hoje no Área, de assuntos bem diversos. Foi até engraçado quando a gente colocou o Área H no ar, o público anunciante, as marcas e as agências de publicidade nos conheciam por causa do sucesso que o Guia da Semana tinha sido. Quando eu chegava e falava que a gente estava lançando uma nova propriedade de um site masculino, cara, eu vou te falar que a resposta de mais de 90% das pessoas era mas vocês vão fazer putaria? Eu vou te falar que eu passei assim os 2 primeiros anos do Área H, junto com a equipe lá, meio que tentando desconstruir essa ideia de que conteúdo para homem é conteúdo sexual ou conteúdo de baixo nível. Até o momento que lá atrás a gente decidiu ter uma mulher como nossa editora-chefe. A Denise, que hoje, enfim, tá vivendo super bem lá na gringa, ela era a nossa balança para conseguir ter um produto mais eclético e um editorial mais completo que não fosse tão viciado naquela tríade que eu comentei de futebol, mulher pelada e cerveja. Mas não acho que foi fácil, assim, a gente sempre fala que o principal desafio do Área H foi com relação ao produto, não foi com relação a questões comerciais, de conseguir vender o produto publicitariamente falando, mas é de realmente conseguir achar um norte de ser um produto que consiga atender homens que, a gente tá falando de homens, mas são muito diferentes entre si, São vários clusters muito diferentes entre si e que a gente não caísse de novo naquele vício de sempre falar a mesma coisa. Então, trazendo à tona assuntos que muitas vezes nem eram tocados, como, por exemplo, paternidade. É um assunto que, eu me interesso como pai de 2 meninas, aposto que vários outros homens que já são pais ou que ainda não são, também se interessam, querem saber. Era um mito, falar que isso parecia coisa de homem fraco, de homem, não era um homem com H maiúsculo. Então a gente pouco a pouco foi desconstruindo um pouco essa ideia e hoje a gente fala de maneira muito aberta, desde temas que tem a ver com relacionamento, comportamento, até sobre dicas de estilo e moda. Essa é uma outra coisa, que o homem nunca, que antigamente perguntaria para um amigo ou para uma outra referência como se vestir, o que é legal combinar e tal. E hoje você vê aí
não só o RH, mas outras tantas propriedades e blogueiros e personalidades que falam especificamente de moda masculina e que tem uma base de seguidores super relevante. Eu diria que como empreendedor, o que eu mais aprendi com o RH foi a ser resiliente. Eu comentei desse primeiro momento em que as pessoas tinham um preconceito do que era um site masculino, ou seja, na cabeça dessas pessoas era um site que falava de temas de sexualidade, de putaria, no português bem claro. Foi bastante tempo, foi mais de ano, ter sido bastante resiliente de apresentar que existia um novo homem, existiam contextos e conceitos e conteúdos interessantes para essa nova geração de homens que a gente está vivenciando. Então, como empreendedor, acho que ser resiliente foi o que eu mais aprendi com o RH. Como homem, o que eu mais aprendi foi me permitir também a consumir esses outros conteúdos que eu também não estava acostumado, até porque eu não tinha outras referências. Então, hoje eu não tenho vergonha nenhuma em procurar referências quando eu quero me vestir, quando eu quero uma dica de estilo. Eu não tenho vergonha de procurar, eu quero fazer um treino de musculação mais legal para, chegar no verão mais em forma. Coisas antes que a gente se escondia ou a gente só conversava com a nossa consciência. Isso eu super aprendi com o RH, de ser mais aberto e de deixar isso de forma mais transparente, assim, não tenho tantas vergonhas como eu tinha antigamente. O exemplo que eu dou é comparando quando eu era criança ou adolescente e agora, então eu tô falando de uma diferença aí de um espaço de 20, 25 anos, quando eu ia pro supermercado fazer compras com a minha mãe, quando eu olhava na gôndola ali de produtos pro homem, tinha meia dúzia de opções. Hoje, quando eu vou comprar e vou no mesmo supermercado, a variedade de produtos pro homem que você tem é absurda. Então, o que eu acho que aconteceu aí foi que o homem acabou se equiparando à mulher, no sentido de a mulher estava mais acostumada a ser tratada por produtos segmentados e mesmo por conteúdos segmentados. O homem ele passou a se acostumar e a gostar da ideia de ter um mercado voltado especificamente para ele. Então, se antes era difícil eu comprar um shampoo para cabelos grisalhos, hoje eu vou num supermercado qualquer e encontro algumas opções. Então, eu acho que o que aconteceu, como você estava falando, foi um pouco o mercado amadureceu e enxergou o homem menos como um ogro que qualquer coisa que você ofereça tá bom, e muito mais como um consumidor que também tem as suas exigências. Então, quando você comenta, por exemplo, do boom que houve de barbearias, é um pouco isso. Você não quer... A gente, às vezes, ficava constrangido de ir num salão mais feminino, porque você ia cortar o cabelo, ficava no meio da mulherada ali, lendo uma revista até meio escondido. Hoje você se sente super bem indo num ambiente que você pode tomar uma cerveja, assistir um jogo de futebol, bater um papo sobre algo que te interessa. A tatuagem há 20 anos, não muito mais que isso, ela era uma coisa de nicho, meio underground, meio lado B. Hoje quase todo homem tem uma tatuagem. De diferentes tamanhos e para diferentes idades, a tatuagem tem sido uma tendência que, assim, a gente acredita que tende a se acelerar. É um elemento que vai fazer cada vez mais parte do universo do homem. E mais falando de comportamento, eu acho que o homem cada vez mais vai entrar nessa questão dele ser um pouco dono de casa, na situação de saber cozinhar. A gente vê aí cada vez mais os homens cozinhando, saber cuidar de uma casa. E isso envolve, inclusive, saber educar e cuidar dos filhos. Eu acho que cada vez essa vai ser um tema recorrente dentro da cabeça do homem, de como ele pode ser um dono de casa, assim, como é que ele se vira cozinhando, cuidando dos filhos, tendo um trabalho externo, um pouco do papel que a mulher assumiu no passado. Eu vejo que o homem, pouco a pouco, tá chegando um pouco nesse espaço, assim. Quando eu vendi o outro site que eu comentei, o Guia da Semana, depois eu fui morar um ano em Montevidéu. Minha esposa é de lá, e eu tinha o sonho de morar em Montevidéu. Só que chegando lá, eu não conseguia ficar parado, eu tava com 30 anos e não dava para ficar de pernas pro ar. E eu comecei a procurar algum trabalho para fazer e no final das contas acabei adquirindo um spa. O que chamam lá de um spa urbano, era num bairro super legal de Montevidéu. Era um casarão super, assim, luxuoso, bacana, aconchegante, que tinha uma série desde serviços de cabeleireiro, o foco eram as mulheres. 99% do público do spa eram mulheres. Enfim, aí tinha cabeleireira, tinha parte de ginástica e vários tratamentos corporais e tal. E aí eu ficava numa salinha escondidinho, entrou uma esteticista assim, pálida. Imagina, eu ainda não falava espanhol tão bem assim e tal. E aí ela entrou super nervosa, falou: Rodrigo, você precisa me ajudar a resolver uma situação aqui. Tem um homem, veio aqui para fazer massagem, a gente fazia massagem também, né? Massagem descontraturante, como eles chamam lá. Só que ele falou que ele pagou por uma massagem de corpo inteiro e para ele corpo inteiro é literalmente o corpo inteiro. E ele tá agora na região
órgão genital dizendo que faz parte do corpo dele. Ela falou, eu não sei o que fazer, tô desesperado. E eu falei, putz, pior que eu não podia deixar a mulher no fogo também, lógico, não tava ali para aquilo. E aí tive que entrar bem devagarinho ali no espaço em que estava esse cliente. Tive que explicar, falar, olha, infelizmente aqui, ou felizmente, a gente não faz esse tipo de massagem, que houve um engano, aí o senhor achou que a gente fazia, mas a gente realmente não faz. Então eu peço por gentileza que o senhor coloque a roupa e tal. E falei, inclusive não precisa pagar nada, né? Porque acho que houve um equívoco, enfim, um ruído aí na comunicação. Ele perdeu um pouco o chão ali, mas não criou caso, prontamente colocou a roupa. E depois eu até fiquei na minha salinha, vi que ele desceu e achei que ele, inclusive, tinha ido embora, tal, sem problemas. E aí, na verdade, no final do dia, a caixa do spa falou que ele estava tão envergonhado que ele passou lá e pagou a massagem. Bom, mas enfim, esse cara, obviamente, nunca mais voltou ali. Cara, o que eu penso é que o homem tem que ser cada vez menos aquele ogrão e realmente se cuidar, procurar informação, ser um cara antenado. Se eu fosse resumir em poucas palavras, ser esse ogrão não tá mais com nada, assim. Tendo visto já bastante coisa, seja no RH ou na minha própria vida, as mulheres cada vez mais valorizam esse tipo de homem, sabe? Antenado, com pouco preconceito, que se cuida e que, enfim, consegue ser moderno o suficiente para deixar vários preconceitos de lado.